Quero pedir que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 62, e nós vamos falar sobre esse tema, Jerusalém, a noiva do Senhor. O Jonatas falou aqui de Apocalipse 21, ali a impressão que temos que é um local físico, mas em outras passagens, Paulo diz que nós já chegamos a Sião celestial. Então, o importante é sabermos que existe um local separado, um estado nos esperando aqueles que foram e serão remidos pelo Senhor. Isaías 62, eu vou fazer a leitura dos 12 versículos, que diz assim, quero que você mantenha a sua Bíblia, mesmo que a tradução não vá bater corretamente, mas você acompanhe. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alega da noiva, assim de ti se alegará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, de todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto das tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dize a filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Te damos graça, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de expor a tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor seja benigno e nos capacite a expor, e seja também misericordioso para aqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Algumas vezes eu me perguntei, por que expor Isaías? Um livro que não é fácil, todos nós sabemos, e que muitas vezes você não sabe direito quem está falando, para quem está falando, para quem está escrevendo, quando está escrevendo. Então, eu me perguntei, por que Isaías? Mas, fazendo umas pesquisas, eu encontrei um relato, uma declaração do pastor Charles Swindoll, que me animou bastante, e eu coloquei aqui. Ele diz assim, por que Isaías é tão importante? O livro de Isaías nos oferece o retrato profético mais completo de Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Ele abrange toda a extensão de sua vida.
o anúncio de sua vinda, Isaías 40. Seu nascimento virginal, Isaías 7. Sua proclamação das boas novas, Isaías 61. Sua morte sacrificial, 52 e 53. E seu retorno para reivindicar os seus, Isaías 60. Devido a esses e a muitos outros textos cristológicos em Isaías, o livro se apresenta como um testemunho de esperança no Senhor, aquele que salva o seu povo de si mesmo. Fiquei muito maravilhado com isso. Isso esclarece bastante por que estudar Isaías. E eu percebo que todos esses pontos que ele colocou aqui, a gente tem falado no decorrer das explicações e dos estudos. E esse último ponto aqui, aquele que salva o seu povo dele mesmo, e a volta dele, ele entra nessa última parte que nós estamos estudando. Às vezes esses detalhes, ou muitos detalhes, escapam à nossa mente. Por isso que é preciso meditar, preciso estudar novamente. Porque a palavra de Deus, ela é toda inspirada. A gente às vezes ouve as pessoas falar, o Antigo Testamento é ultrapassado. O Antigo Testamento não é ultrapassado. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. E ela foi inspirada pelo mesmo Espírito que inspirou o Novo Testamento. Eu sei que tem muitas coisas no Antigo Testamento e até no Novo, que nós não compreendemos, mas a culpa disso não é a palavra de Deus. A culpa disso é a minha e a sua mente, que são limitadas. E o Senhor vai nos dando sabedoria para que nós possamos compreender a palavra dele dentro da possibilidade. Muito bem. O capítulo, feito essa observação, o capítulo 62, que nós vamos falar hoje, ele inicia com uma bonita declaração de amor. Ele diz assim: por amor de Sião, me não calarei ou não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Aqui, por isso que eu falei, por exemplo, aqui há discussões para saber quem é que está falando nessa primeira pessoa. É o profeta Isaías? É o remanescente fiel? É o povo que foi liberto do cativeiro babilônico? É o ungido? É o Messias que está falando? Pelo contexto do texto e pelo contexto de Isaías 61, nós ficamos com o último, com o ungido. Apesar do profeta estar escrevendo, mas neste caso o profeta é um tipo de Cristo. Então, o tema da mensagem é Jerusalém, a noiva do Senhor. Então, nós vamos estudar aqui, vamos perceber que esta Jerusalém, ela não é necessariamente uma cidade física somente. Ela vai além disso, de um povo físico. Esta formação que o profeta traz do Messias, eu já falei isso, que o livro de Isaías ele tem, primeiramente, 3 divisões, do capítulo 1 ao 39, do 40 ao 55 e do 56 ao 66. Do 1 ao 39 ele é muito mais histórico, com detalhes, guerras, aconteceu isso, aconteceu. Do 40 ao 56 ele vem trazendo, vem formando ou vem revelando as características do ungido, do Messias que viria. E do 56 até o 66 ele descortina toda essa situação. Então ali, Isaías 40, 42, 49, 53, 61, 62, ele vem falando ou vem formando a figura deste Messias ou de Cristo que viria no Novo Testamento. Então nós percebemos que nesse texto, ou nesse primeiro versículo de Isaías 62, Deus está falando do seu amor ao povo. E aqui eu faço essa consideração. Qual é o conceito de povo? Em Isaías 62. O conceito de povo é o conceito de um povo que foi libertado do cativeiro babilônico? Será que é este povo que Isaías está falando? Não, seguramente não é este
povo que que o profeta está falando. Isso vai muito além, ou vai além de uma Jerusalém, ou de uma Sião física. Aqui, isso passa pela vinda do Messias e, consequentemente, entra na igreja. Na igreja. Irmãos, nós precisamos entender qual é a importância da igreja. Eu não estou falando de igreja, placa de igreja. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Da igreja fiel, verdadeira, de crentes que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. A importância da igreja. Então, este povo aqui, ele não está limitado a Jerusalém física. Ele caminha para um povo daquela época, da época de Jesus, da nossa época e aqueles que estarão no futuro crendo no Senhor. Quando o texto diz, eu não me calarei, esse não me calarei, ele está relacionado a palavras, está relacionado à ação. Enquanto que não descansarei, está relacionado a perseverar, a não ficar parado, a persistência, a não ser alguém inerte, a não ser alguém que fique parado. E aí dá até para nós trazermos isso para a igreja, de que nós somos salvos, nós somos remidos, nós somos libertos, não para ficarmos parados, não para ficarmos inertes, mas para servirmos o Senhor, servirmos aquele que nos libertou, porque quando nós estávamos no mundo, vamos dizer assim, nós servíamos o diabo. Servíamos o diabo. Só que agora nós somos salvos. E por que nós temos que ficar parados? Nós temos que servir ao Senhor. E como que é isso? É sempre ter uma palavra de consolo, um salmo, um versículo. Não sempre uma acusação, mas as pessoas precisam de uma palavra de consolo. Uma advertência, às vezes, um aconselhamento. Irmão, você presta atenção, leia esse texto, leia esse salmo, leia esse versículo. Tem uma palavra, olha, eu estou orando por você. Você precisa de... Irmãos, esse é o papel nosso como cristãos. Como cristãos, é não ficarmos parados. Porque a mensagem passada é que este ungido, o Senhor, ele vai se entregar à oração e uma ação incessante. E nós percebemos isso, porque lá, eu falei no Isaías 61, nós já temos uma passagem no versículo 10 que ele fala justamente sobre esta ação dele. Eu vou projetar aqui, Isaías 61, 10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Aqui, irmãos, é uma passagem do ungido, de Cristo. Apesar que você fala, mas como é que eu vou entender? No contexto nós entendemos que está falando que é de Cristo que nós estamos falando. Na oração, ele reconhece que é o Senhor que faz todas as coisas. A determinação dele, que nós vemos aqui nesse primeiro versículo, é por amor a Sião. E como eu disse e vou repetir, este Sião você pode entender como igreja e não apenas a cidade de Jerusalém ou o Monte Sião. Então, o amor dele, o amor de Cristo, e nós vamos ver no decorrer do estudo, é pela igreja. Ele se dedicará à oração e ao ministério da palavra. E só para nós ficarmos assim, ter um entendimento mais claro,
isso nós percebemos logo no início do Novo Testamento. Nós percebemos isso no início da igreja. Eu vou contar o caso aqui e você já vai lembrar. Quando os apóstolos, os discípulos, começaram ali o ministério deles, surgiu um problema, que era a divisão de comidas ali. E os apóstolos falaram o seguinte: vocês separa aí 7 pessoas, que nós vamos, 7 homens, melhor dizendo, que nós vamos encarregá-los desse trabalho. Só que nós vamos nos dedicar a outra coisa. Você quer ver? Atos capítulo 6, versículo 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja bem, lá em Isaías 62, nós percebemos que o ministério era oração e ação. Aqui no início da igreja, os apóstolos vêm dizendo o seguinte: não que o trabalho não era importante, mas vocês fazem isso que nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Porque a função de um ministro, presta atenção nisso, a função de um ministro é falar ao povo de Deus, mas é falar a Deus do povo. A função de um ministro é falar ao povo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando ao povo de Deus, mas também de Deus ao povo. E como que eu faço isso? Ação e oração. Vocês entendem? Ação e oração. Agora eu pergunto, será que esta responsabilidade de falar a Deus sobre o povo e ao povo sobre Deus é só de um ministro? É só de um oficial da igreja? Será que essa responsabilidade é só dos... Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Será que isso é só dos presbíteros? É só dos diáconos? Não. Essa responsabilidade é sua, irmão, irmã. Porque se você foi salvo pela graça imerecida de Cristo, jamais você deve negligenciar estas 2 funções: oração e proclamação da palavra. Jamais, se você é um crente, se você é um cristão ou uma cristã, jamais você deve negligenciar estas 2 funções: oração e pregação, ou testemunho, ou proclamação do evangelho. E isso, como diz o texto, não é por interesse, mas isso é por amor do Senhor, por amor daqueles que estão perdidos e por amor do povo de Deus, ou seja, amor pela igreja. O texto diz assim: a determinação dele é por amor a Sião, por amor a Jerusalém. E o texto continua: por quanto tempo deve ser essa ação? Quanto tempo deve durar essa ação de oração e proclamação da palavra? Você sabe a resposta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Paulo diz o quê? Orai sem cessar. Orar sem cessar. Esse é o tempo, para sempre. Para sempre. Cada tempo, em cada época, houve um remanescente, um povo de Deus que continua orando até que a igreja se torne uma tocha acesa. Agora somos nós. Na época de Jesus, tinha um povo. Agora sou eu e você, que temos que continuar orando até que a igreja se torne uma tocha acesa. Porque nós não fomos chamados e salvos para ficarmos parados, sem atividades. E o exemplo maior é o próprio Senhor Jesus, que é o exemplo de intercessão, intimidade. Frequentemente a palavra diz que ele se afastava para orar, não é isso? Sempre ele se afastava para orar. Tem um exemplo de um homem chamado George Miller.
a história diz que ele teve mais de 50.000 orações respondidas. Além de ele ter parece que um orfanato, onde ele proveu as crianças ali apenas através de fé e clamor. Eu não estou falando com isso para nós abrirmos um orfanato, porque Deus usou George Miller nesse caso, mas ele usa eu e você em outro caso. Mas algo que nós temos que copiar é a oração. É a oração. É o tempo com o Senhor. E o versículo 2 e 3 diz assim: as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Aqui nós vemos o que o Senhor fará com a igreja. A função do profeta era orar e proclamar, mas somente Deus pode realizar. A minha função e a sua é orar e clamar, mas saber que só Deus pode realizar. Porque o que o Senhor promete fazer em Sião ou Jerusalém atrairá nações. E o que o Senhor está fazendo com a igreja, através de Cristo e através da proclamação do Evangelho, tem atraído nações. Tem atraído, é a mesma coisa. Quando eu disse, pega Jerusalém, mas transporta para a igreja. A mesma coisa que Deus fez em Jerusalém, Deus faz com a igreja. Jerusalém era para ser a luz dos povos. A igreja é a luz neste mundo escuro, tenebroso. Nós, irmãos, somos luz nesse mundo, ou deveríamos ser luz neste mundo. Nós fomos chamados para isso. Porque, como o Jonathan leu aqui em Apocalipse capítulo 21, eu vou falar um pouco mais para frente, existe uma Jerusalém, existe um local onde não haverá mais sofrimento. E eu e você, se cremos, caminhamos para este local. Caminhamos para lá. E até lá, e até chegarmos neste local, ou nesse estado, como será? Pensa. Aqui, e será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Que nome é esse? Que nome é esse? Os estudiosos, eles pegam esse versículo e eles transportam para Isaías, capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, onde diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ou um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tá, eu não sei explicar isso aqui não, mas eu sei que quem dava nomes era quem possuía autoridade para isso. Quando Jesus dá nomes aos fiéis, significa que nós pertencemos a Ele. Isso eu sei. Só pode dar nome quem tem autoridade para isso e a quem pertence. Quando Jesus dá nome aos fiéis, é porque os fiéis pertencem a Ele. E por ser um nome que só o Senhor conhece e aquele que recebe conhece, alguém pode fazer a seguinte pergunta: mas será que ele não vai esquecer o meu? Será que ele pode esquecer o meu nome? E se ele esquecer o meu nome? Bom, aí eu tenho uma palavra do Senhor para você. Se a Bíblia diz que ele chama todas as estrelas pelo seu nome e nenhuma delas venha a faltar, você pode ficar sossegado que ele não vai esquecer o teu nome. Ele não vai esquecer o teu nome. Se o teu nome estiver naquela relação, ele não vai esquecer. E aqui, irmãos, nós temos mais um detalhe. Ele fala de uma coroa e de um diadema. Irmãos, aonde que coloca-se uma coroa? Na cabeça, certo? Vê o texto onde está a coroa e o diadema. Na mão. Na mão. Qual a diferença? A coroa não são mencionados para que sejam usados na cabeça, como se estivesse acrescentando glória, mas estão na mão do Senhor.
É o texto aí de Isaías 62, 3. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão de teu Deus. Tá, qual a diferença? Toda a diferença. Toda a diferença. Estar na mão do Senhor é estar preservado, é estar guardado, é estar conservado. Estar na mão do Senhor é ser usado por Ele. É não ter glória, é falar: Senhor, usa-me, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, eu estou nas tuas mãos. Me usa, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Porque, irmãos, o sinal de que o Senhor é rei é o povo dele. O povo dele é a razão, é o sinal de que ele é um rei. Por isso ele guarda o seu povo, por isso ele protege o seu povo, por isso ele mantém o seu povo seguro. Tem uma passagem que nós estamos na mão do Senhor. É mais ou menos, eu fiz uma ilustração mais ou menos assim: a mão de Cristo está aqui, nós estamos aqui, ele fecha, o Pai vem e cobre. Mais ou menos isso, você entendeu? Mais ou menos isso, é uma ilustração Flávio Escanavez. Mas, irmãos, é essa proteção, essa guarda, essa conserva que o Senhor faz e usa do jeito que Ele quiser. Também Ele usa disciplina, porque nós somos seus servos e às vezes é necessário nos disciplinar como o seu povo. Ok, 4 e 5 diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim os teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Aqui está bastante claro que a ilustração que se fez aqui é de um casamento ou de um noivado prestes a casar. Ele mostra aqui a alegria deste jovem que está prestes a casar, e ele mostra também a alegria do casado, do casal, do noivo com a sua noiva, do esposo com a sua esposa. Essa é a ilustração que ele traz. Mas eu quero fazer menção do último texto, da última frase, melhor dizendo. Ele termina assim: assim de ti se alegrará o teu Deus. Ele faz toda uma ilustração para chegar na última frase: assim de ti se alegrará o teu Deus. Nós percebemos aqui algo maior do que um relacionamento entre o jovem e um rapaz, uma moça, um noivo e uma noiva. Nós percebemos aqui o envolvimento dos remidos, dos salvos. Porque, pensa bem, irmãos, com quem Deus se alegrará? Com quem Deus terá, vou colocar aqui, uma lua de mel? Com a igreja, com os seus, com os salvos, com os remidos. O Senhor desfrutará, eu coloquei essa frase: o Senhor desfrutará o deleite de uma lua de mel com aqueles que o ungido salvou e tornou reconciliados com ele. Estes que o Senhor vai ter uma lua de mel, esses que o Senhor vai chamar de delícia, esses. Aí não é acusação, por favor, não pensa por esse lado, mas aí eu te pergunto: nós estamos nesta relação? Nós estamos nesta relação? Nós teremos um deleite, uma lua de mel com o Senhor? Eu vou mostrar um texto aqui que aplica muito bem, que é o amor de Cristo pela sua igreja e as promessas que ele tem para ela. Presta atenção nesse texto. Mateus 25, de 31 a 34. Diz assim: quando vier
o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, olha aí, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu volto à pergunta, irmãos. Você faz parte da igreja? Eu faço parte da igreja? Eu sou um cristão? Vamos usar o crentez aqui. Você é crente em Cristo Jesus? Você crê verdadeiramente que Jesus Cristo é teu Salvador e Senhor? Você crê que os seus pecados foram perdoados? Você é um nascido de novo? Você tem somente Cristo como teu Senhor? Se você tem isso, se você já confessou os seus pecados, se você crê que seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário em Cristo Jesus, se você crê que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, então você faz parte da igreja. Então você está aqui, ó. Vinde benditos do meu Pai. Irmão, vocês já imaginaram ouvir isso? Que coisa maravilhosa. Vinde benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que está preparado. Desde quando, irmãos? Desde a fundação, ou desde o início. Aqui, ó, a Jerusalém, aqui, ó. Aqui. Mateus deixa muito claro aqui que treme as nossas pernas. Tem dois grupos. Um entra, outro não entra. Isso treme as nossas pernas. Isso faz com que nós choremos diante dele. Clamemos diante dele. Senhor, existem muitos dos nossos que ainda estão perdidos. É uma alegria para nós sabermos que nós entraremos. É uma grande alegria. Mas ao mesmo tempo é uma tristeza saber que muitos, nós não sabemos se entrarão. Porque o texto diz, irmãos, que o reino está preparado desde a fundação do mundo. Caminhando um pouquinho mais, versículo 6 a 9 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor. E os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Irmãos, aqui nesse texto não é uma linguagem, não é literal. Não são pessoas que estão nos muros de Jerusalém, literalmente. É uma linguagem metafórica. Não tem pessoas lá no muro de Jerusalém. Aqui trata de intercessores. Intercessores que intercederão sem cessar até a completa obra de salvação. E essa intercessão, por isso que eu falo, o Antigo Testamento, ele vem numa sequência, e ele se completa no Novo Testamento. No Novo Testamento, antes de Jesus, antes do Messias vir, já haviam pessoas intercedendo. Pessoas já estavam orando. Eu vou colocar esse texto aqui, depois eu explico. Lucas capítulo 2, versículo 36, 38, presta atenção. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara, e que era viúva de 84 anos.
Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Havia pessoas que já intercediam pela vinda do Messias. As pessoas sabiam que o Messias viria. E aqui ele pega esse texto de Jerusalém, onde haverá intercessores, e ele traz isso para o Novo Testamento, onde os intercessores continuam. O texto de Isaías, ele fala de pessoas que se dedicavam à oração e intercessão. Esses são os verdadeiros guardiões. Porque, irmãos, a verdadeira oração é todo dia e noite jamais se calarão. Que nós falamos aqui, Tessalonicenses 5,17, sem cessar. E como é a oração? Concentrada em Deus, vós os que fareis lembrado ao Senhor. E eu faço novamente a pergunta para nós: estas verdades são só para eles? Ou estas verdades são para nós também? Para nós também. Nós nunca devemos descansar, devemos aproveitar todas as oportunidades para avisar aqueles que ainda não crêem. Nunca devemos ficar em silêncio diante da oportunidade de pregar o evangelho. Sabe por quê que você não deve ficar em silêncio? Porque isso seria trair o evangelho. Eu ouvi essa frase e falei: Senhor da glória, misericórdia. Ficar em silêncio quando você e eu temos a oportunidade de anunciar o evangelho é trair o evangelho. E por consequência, Cristo. Por consequência, Cristo. No Antigo Testamento, quando havia inimigos assim, eles vinham e eles roubavam os alimentos. Nós temos uma passagem em Juízes, capítulo 6, de 1 a 4, que é aquela passagem de Gideão. E aqui, o Senhor diz assim, nunca mais eles vão roubar o seu alimento. Mas naquele período, o roubo de alimentos, de gado, deixava Israel numa situação precária. Você quer ver a situação aqui? De Juízes 6, de 1 a 4. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eu sei que esse roubo foi consequência. Mas, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Por quê? E aqui é o que eu quero falar. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. É isso que acontecia com o povo. Eu sei que é consequência, porque o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor mandava o controle sobre eles. Mas é isso que o Senhor está dizendo. Nunca mais vai acontecer. Depois que Jerusalém, depois que o povo voltou do Egito, nunca mais darei o teu cereal a outra pessoa ou outro povo. Irmãos, e o capítulo termina com uma grande peregrinação a um local onde também o sofrimento deixará de existir, como foi lido aqui pelo Jonatas. A imagem é uma de cidade preparada e receptiva. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a tua recompensa e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-á povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. O convite está feito, o convite foi feito, é uma chamada para agir, é uma chamada para levantar, é uma chamada para erguer a bandeira do Evangelho, é uma chamada porque as portas estão abertas,
os caminhos estão aterrados. É uma chamada para passar pelas portas, para passar pelo caminho, para limpar as pedras. É uma chamada para o gozo eterno. Tudo o que foi dito sobre a reunião dos peregrinos é consumada aqui nesses 2 versículos. Tudo o que foi dito do período está sendo consumado aqui. Tanto o povo quanto povos, porque existe uma diferença de povo e povos. Quando eu falo de povo, eu estou falando do judeu. E os povos, tanto povo quanto povos, juntam-se na peregrinação, aquele que o Senhor reunirá a si mesmo. Irmãos, esta é uma visão assim, eu fico imaginando a maravilha gloriosa. Tanto povo quanto povos caminharão juntos para uma morada eterna. Nós, às vezes, pelo menos a minha mente, ela é muito limitada para entender, mas às vezes vem uns vilumbres de sabedoria, aí eu começo, puxa, como deve ser maravilhoso. Como deve ser. E eu lembrei aqui, quando a gente tem isso muito certo em nossa mente e nosso coração, eu lembrei aqui de Colossenses 3, agora não vou projetar, porque eu lembrei quando Paulo diz assim, para nós, se já morremos com Cristo, ou se já somos crentes, buscai as coisas do alto. Mais que isso, ele diz, pensai nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras, e a do alto é eterna. Colossenses 3, de 1 a 3, se não me falha a memória, Paulo fala sobre isso, para nós pensarmos e nós buscarmos as coisas do alto. Isso aqui, irmão, que eu acabei de falar, ela se refere à libertação oferecida pelo Evangelho. E esse aplanar o caminho, essa preparação da vinda, nós percebemos que quem fez isso? João Batista. Olha lá. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías vem justamente para preparar o caminho, limpar as pedras. E aqui eu quero fazer um comentário. Qual é o centro da mensagem de João Batista? Arrependimento. O centro da mensagem de João Batista é arrependimento. A preparação, o caminho para receber o Salvador passa pelo arrependimento. Pelo arrependimento. O caminho para nós, irmãos, ele foi aplanado, a porta está aberta pelo Evangelho. Como Paulo escreve em Efésios 6,15, ele diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A estrada foi limpa e o Evangelho pregado, e hoje nós temos esse caminho que nos leva à grande Jerusalém, a noiva do Senhor. Porque, irmãos, evangelho sem Cristo não é evangelho. Pode chamar de palestra, de passeata, do que você quiser. Mas evangelho sem Cristo não é evangelho. E esta mensagem, ela será proclamada e ouvida em todos os lugares, diz a palavra. E um outro detalhe aqui. Vou falar de um assunto aqui, galardão. O que é galardão? Não sei. A Deise gosta de galardão. Galardão é algo que as pessoas tentam explicar o que é galardão. Mas o texto diz o que é galardão. Percebeu? O texto diz, galardão nesse texto é ser chamado povo santo, remidos do Senhor. Ou seja, é um privilégio para nós termos esse nome e sermos chamados dessa forma. Nós somente poderemos ser chamados de povo santo se nós formos remidos. E remidos por quem? Remidos pelo Senhor. Ele nos remiu.
Ele nos deu vida, Ele nos salvou, nele nós morremos, nele nós ressurgimos, nele nós vivemos. E tem um texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 17 até 20, eu acho, não, do 13 até o 20, que, irmãos, Paulo escreve aos Colossenses e ele não deixa uma margem de mérito para ninguém. Você quer ver? Olha como é que ele começa, Colossenses 1. Ele nos libertou. Presta atenção quantas vezes Paulo escreve aqui, ele, nele, e assim vai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, ou ele, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não fica margem para ninguém dizer, eu fiz. Tudo é nele, tudo é por ele. Quem é este, irmão? É Cristo. Ele nos redimiu. Ele pagou os seus pecados, ele morreu na cruz, ele nos incluiu nele, em Cristo Jesus. E se nós formos morar na Jerusalém celestial, é pelos méritos dele, e não nos méritos meu e seu. E o texto termina e continua dizendo o seguinte: eis que vem o teu Salvador. Quem é o teu Salvador? É este que Paulo escreveu aqui. Este aqui, que Paulo escreveu, ele já veio. Ele já veio. E se você crer nisso, você faz parte da igreja. Porque nós somos chamados para isso, irmãos. Fomos chamados para servir e não para sermos um povo inerte, parado. Nós somos chamados para orar. E aqui a gente faz até uma advertência. Nós temos reunião de oração. Eu já conversei com pessoas muito sérias sobre esse assunto. E as pessoas relatam a dificuldade em orar. A dificuldade em orar. Mas eu já vi as pessoas falar assim, mas eu não sei orar. Mas eu não gosto de orar em público. Não precisa. Venha participar com a gente. Fica ali intercedendo. Mas fica orando, porque você foi chamado para isso também. Para orar, para proclamar o Evangelho. Porque um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Que o Espírito Santo traga estas verdades ao seu coração.